Durante a Idade Média e nos tempos que se lhe seguem, a história da cidade do Porto está confinada a dois morros. Aquele que é o morro primordial, o Morro da Pena Ventosa, que depois passaremos a designar como o Morro da Sé. Mas também, desde muito cedo, a cidade vai se estender para o morro que lhe fica fronteiro. Aquele que nós hoje conhecemos como o Morro da Vitória, mas também durante muitos séculos era conhecido como o Morro do Olival. De resto, quando no século XIV é construída a extensa muralha que cerca a cidade, conhecida como a Muralha Fernandina, ela vai exatamente rodear esses dois morros. Encontramos-nos na parte superior do Morro do Olival. E esta designação prendia-se com o facto de aqui, neste planalto que caracterizava essa parte superior do morro, se estender desde épocas muito antigas um grande olival, uma grande concentração de oliveiras, que em parte serão cortadas para construir a Muralha Fernandina, mas do lado de fora da cidade, esse olival continuará a estender-se durante muito tempo, até aos inícios do século XVII, mais precisamente até 1611, quando o rei Filipe II manda abater o olival, as oliveiras, para que aqui se fizesse uma alameda junto às portas da cidade. Desaparecia assim o olival e esta área da cidade iria ganhar uma outra designação pela qual ainda hoje é conhecida. Isto porque, poucos anos depois, em 1641, sabemos que os cordoeiros estão já aqui neste planalto, aproveitando as suas características extensas para esticar as suas cordas, o cordoame. E é assim que dá origem à designação pelo qual, como vos dizia, esta área da cidade ainda hoje é conhecida, a cordoaria, devido à presença dos cordoeiros. Mas não deixa de ser curioso que, apesar das oliveiras terem sido abatidas em 1611, a verdade é que o topónimo, o nome do lugar do olival, persistiu até aos nossos dias. Tínhamos a porta do olival que se abria na muralha, temos ainda hoje a farmácia, o café do olival ou da porta do olival. E por isso, não deixa de ser interessante que, mais de 400 anos depois, surgiu neste espaço um novo olival. Provavelmente muitos já passaram por aqui e já se aperceberam de como esta área da antiga Praça de Lisboa foi objeto de um processo de regeneração, criando-se aqui um novo jardim, tendo sido transplantadas do Alentejo um grande conjunto de oliveiras centenárias. E por isso, novamente, o Porto tem o seu olival. Mas esse extenso olival que vai dar origem à cordoaria era de facto uma área muito, muito grande. E há outras áreas da cidade que pertenciam a esse olival e que foram ganhando outras designações, que não a cordoaria. Vamos até à zona do Carmo. Esta é outra das áreas que pertenceram na Idade Média a esse extenso e famoso olival. Mas é outro dos locais que perdeu essa designação, como é o caso que há pouco falávamos da cordoaria. O olival foi de facto sendo substituído toponimicamente, isto é, o nome do lugar foi sendo substituído por outras designações. O jardim onde há pouco nos encontrávamos, o novo olival, foi durante muito tempo conhecido como o Anjo, ou depois mais recentemente o Mercado da Praça de Lisboa.
esta é uma outra praça que foi aberta no antigo Olival. Encontramos num local que de resto tem mudado várias vezes de nome. Já foi, por exemplo, a Praça dos Voluntários da Rainha. Isto porque entre 1832 e 33, durante o Cerco do Porto, era aqui que esse batalhão, de alguma forma, se treinava. Foi depois a Praça da Universidade, uma vez que é aqui que ela irá nascer. É hoje a Praça Professor Gomes Teixeira. Mas, para a generalidade dos portuenses, esta é a Praça dos Leões e tem tudo a ver com esta fonte monumental. Foi mandada produzir em 1882 pela Compagnie des Eaux pour l'Étranger, isto é, a companhia francesa que tinha vencido o concurso internacional para o fornecimento de água ao domicílio na cidade do Porto e que encomenda em França esta fonte monumental que começará a brotar a água 4 anos depois, em 1886. E porque esta fonte é dominada por aqueles 4 leões alados, era a Fonte dos Leões e esta ficou como sendo a Praça dos Leões. Mas esta área do antigo Planalto do Olival é também conhecida de uma outra forma, há também muito tempo. Esta é também a zona do Carmo. E é para lá que nos vamos dirigir. Muito pouco tempo depois do rei Filipe II ter mandado arrancar as oliveiras do Olival, antes ainda dos cordoeiros se começarem a fixar nesse antigo planalto, dando origem à designação da cordoaria, nós temos neste extremo do Olival a fixação dos carmelitas. Ora, a fixação desta ordem religiosa, a construção do seu convento, que é hoje o quartel da GNR, dedicado a Nossa Senhora do Carmo, a construção da sua igreja, mais tarde a construção de uma ordem terceira do Carmo e antes dessa a construção de um convento feminino de carmelitas descalças. Bom, tudo isso vai fazer com que também desde o século XVII esta área do antigo Olival se comece a designar como o Carmo. E tudo começou, de facto, com a fixação aqui dos carmelitas descalços e da construção do seu convento. Encontramos no interior do quartel da Guarda Nacional Republicana, desde 1910, que os portuenses se habituaram a identificar este edifício como sendo o do quartel da GNR. No entanto, ali aquele nichozinho, aquele oratório com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, afinal, recorda-nos que durante séculos este edifício foi o convento dos carmelitas descalços. Foi em 1617 que uma senhora importante da cidade do Porto, Dona Bernarda Lacerda, consegue a autorização do rei Filipe II para instalar na cidade os carmelitas descalços. No ano seguinte, em 1617, eles já cá estão em instalações provisórias e apenas 2 anos depois, em 1619, o bispo da cidade lança a primeira pedra deste convento. Os primeiros carmelitas descalços começarão aqui a habitar 3 anos depois, 1621. E aqui irão permanecer até 1832, na sequência do famoso Cerco do Porto, a guerra civil entre liberais e absolutistas. À semelhança de muitos outros conventos, são abandonados. Os frades fogem durante esse conflito e não voltarão cá, porque em 1834 dá-se a extinção das ordens religiosas. Este edifício é nacionalizado e passa a abrigar a Guarda
municipal do Porto, até a implantação da República, até 1910, quando o antigo convento do Carmo passa até aos nossos dias a abrigar a Guarda Nacional Republicana. Enfim, um espaço repleto de histórias, não só da própria Ordem dos Carmelitas Descalços, mas ao longo já destes mais de 100 anos, a própria história desta organização, que de resto aqui mantém um interessante museu. No mesmo ano, 1619, em que era lançada a primeira pedra do convento, tinha também início a construção da igreja do convento dos Padres Carmelitas Descalços. Trata-se de uma obra muito interessante, uma das primeiras do barroco entre nós. Mas estamos ainda nos inícios do século XVII. É um barroco ainda muito sóbrio, muito austero, de linhas muito simples, ainda muito inspirado nos modelos clássicos. Aqui, sobre a porta da entrada, encontramos, afinal, a imagem que está na base da própria ordem, a imagem de Nossa Senhora do Carmo. É ladeada por imagens de São José e por Santa Teresa. Dois santos que, como veremos, tiveram também um papel importante num outro convento, que irá surgir alguns anos depois. Mas vale a pena visitarmos esta igreja. Não poderia ser maior o contraste entre as características relativamente simples, austeras da fachada exterior e o interior da Igreja dos Carmelitas. Está marcada claramente pela exuberância, pela riqueza do barroco. Se a fachada é do século XVII, já grande parte da talha dourada que invade o interior do templo data do século XVIII. A Igreja dos Carmelitas. Importa talvez, nesta altura, percebermos, mas quem são afinal estes Carmelitas Descalços? Resultam de um ramo da Ordem do Carmo, que é muito anterior. Mas em 1593 irá então surgir este ramo dos Carmelitas, muito em torno de uma figura importante na história da Igreja, Santa Teresa de Ávila. Ela tinha feito um voto de seguir o caminho da perfeição e, para isso, seguindo as regras da Ordem do Carmo. Mas ela pretende aprofundar ainda mais essas regras, defendendo uma vida de grande rigor, de pobreza, e daí os Carmelitas Descalços. Uma vida também isolada do mundo, aliás, defendendo que os carmelitas deveriam ter uma vivência quase de ermitas. De resto, nos conventos femininos, a regra impõe a clausura. Uma vida de grande rigor, esse defendido nos finais do século XVI, e que aqui no Porto, com os Carmelitas Descalços, iremos ver surgir nos inícios do século XVII. Mas a riqueza do barroco irá caracterizar, como não poderia deixar de ser, esta igreja no século seguinte. E é, de facto, um dos mais belos monumentos que a cidade do Porto apresenta relativamente a este período. São muitos os motivos que devem motivar uma visita a este templo.
Menos de um século depois dos frades carmelitas se terem fixado na cidade do Porto e terem construído o seu convento do Carmo, também as freiras carmelitas descalças iriam construir o seu convento nas imediações do convento do Carmo. Foi mais precisamente neste local, naquilo que é hoje a Praça Guilherme Gomes Fernandes, mas que muitos dos mais antigos habitantes da cidade ainda designam por Praça de Santa Teresa. E porquê? Porque neste topo da praça, em 1704, foi construído o convento de São José e de Santa Teresa. Era o convento das Carmelitas, que entretanto desapareceu. Mas a memória desse histórico convento persiste ainda em algumas ruas aqui nas imediações, caso da Rua de Santa Teresa ou, obviamente, a Rua das Carmelitas. Algo que veio adensar, por isso, a importância do Carmo nesta antiga região do Olival. Mas voltemos ao Carmo. Além da ordem dos respectivos conventos masculino e feminino, a ordem dos Carmelitas vai ver nascer também no Porto uma ordem de terceiros, a venerável ordem de terceiros de Nossa Senhora do Monte de Carmo. Já em anteriores programas evocamos o que é isso das ordens terceiras. Trata-se de ordens de leigos, gente que, tendo uma certa empatia com os ideais da ordem, neste caso os carmelitas, não tem, no entanto, a vocação ou a disponibilidade para ingressar num convento. Cria, assim, uma ordem dos terceiros, com o mesmo objetivo de promover o culto, neste caso a Nossa Senhora do Carmo, e desenvolver também, inspirado nos ideais dessa ordem, muita da sua ação social. Foi o que aconteceu então com os terceiros do Carmo. Eles nasceram aqui no Porto em 1736 e também, como é muito habitual nestas ordens terceiras, nos primeiros anos vão-se instalar mesmo na própria ordem dos Carmelitas, neste caso, na ordem que os inspirou. Mas com o objetivo de muito rapidamente construírem também a sua igreja e edifícios para desenvolverem a sua atividade social. É a própria ordem dos Carmelitas Descalços quem lhes vai doar terreno para construírem a sua igreja. Há, no entanto, algum desentendimento nos anos seguintes e só 20 anos depois, em 1756, que começa a ser construída a igreja da Ordem do Carmo, mesmo ao lado da igreja da Ordem dos Carmelitas Descalços. É uma igreja com um estilo arquitetónico completamente diferente. Se, como vimos, a dos Carmelitas Descalços estávamos ainda no início do Barroco, agora estamos já no final do Barroco, no Rococó. O tão austero, simples da dos Carmelitas Descalços é agora substituída por uma igreja profusamente decorada, barrocamente trabalhada. Há muita gente que acha que é uma obra de Nazone, não é verdade? Trata-se da obra de um arquiteto português, José Figueiredo Seixas, mas a Ordem do Carmo teve algumas dúvidas quanto ao projeto e por isso pediu um parecer, isso sim, a Nazone. Deu um parecer positivo. É possível que tenha acrescentado aqui um ou outro pormenor da sua lavra, mas é de facto de José Figueiredo Seixas este belíssimo edifício, que vale a pena também visitar o seu interior. A exuberância barroca, rococó, dessa segunda metade do século XVIII que podemos contemplar na fachada da igreja, estende-se para o interior do templo. Trata-se de uma igreja magnífica do ponto de vista artístico. Uma igreja de uma única nave, com características muito interessantes. Por exemplo, as suas abóbodas, quer a do corpo da igreja, quer a da Capela-Mor, são abóbodas pintadas, magistralmente pintadas. Mas há outros aspectos que importa sublinhar no interior desta igreja. Algumas das suas imagens encomendadas diretamente à Itália. Ou os altares laterais. São 6, todos numa belíssima talha dourada e apresentando cenas da Paixão de Cristo,
desde a sua prisão, à sua tortura, à cena de pregar de Cristo na cruz e transportá-la para o Calvário. E é isso que já depois podemos observar aqui, no altar-mor. Outra das obras-primas da talha dourada do século XVIII que podemos contemplar na cidade do Porto, onde, além do crucificado, podemos também observar essa figura incontornável no tema que hoje temos estado a abordar, de Nossa Senhora do Carmo. Há aqui muitos outros aspectos artísticos interessantíssimos, alguns já posteriores, como é o caso deste magnífico cadeiral. Mas os terceiros não se limitaram a construir a sua igreja. Muito rapidamente irão acrescentar a este conjunto arquitetónico outras dependências com outras funcionalidades. Nos finais do século XVIII, a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo é ampliada com a edificação da sacristia e da casa do despacho. É este corpo que nós podemos contemplar nesta fachada lateral, que, no entanto, irá ser novamente intervencionada no início do século XX, entre 1911 e 1912, com este magnífico painel de azulejos. Se tornou também ele num dos símbolos, num dos ex-libris da cidade ao longo do século XX. Os autores dos azulejos tiveram o cuidado de lhe criar uma moldura rococó para prosseguir o discurso artístico do edifício original. Trata-se de uma obra de um pintor italiano, Silvestre Silvestri, que tinha vindo para a cidade do Porto para estar associado ao ensino técnico, nomeadamente na Escola Industrial Infante Dom Henrique. Mas depois da construção, nesses finais do século XVIII, da Casa do Despacho e da Sacristia, a Ordem ia envolver-se naquela que era um dos seus principais objetivos sociais, a edificação de um hospital. Embora as preocupações hospitalares da Ordem do Carmo datem já de 1779, é só em 1791 que a Ordem começa a construir de raiz um hospital, um extenso hospital, que sabemos que em 1801 está já a acolher os seus primeiros doentes. Uma instituição hospitalar que chegou até aos nossos dias e que veio marcar a imagem, o perfil daquele que durante também muito tempo era designado como o Largo dos Ferradores. Há também já muito tempo, a atual Praça de Carlos Alberto. Também ela aberta no local onde na recuada Idade Média se estendia este planalto que temos vindo a cruzar, o Planalto do Olival. E a memória toponímica, a memória dos nomes desses antigos lugares permanece bem viva também aqui, até aos nossos dias. Com efeito, a memória desse antiquíssimo olival está também viva, muito próxima da Praça Carlos Alberto. Afinal, é de lá que sai a Rua das Oliveiras. E a explicação deste topónimo, deste nome, resulta exatamente desse olival se estender ainda até aqui, até esta área, a partir da qual se subia para Santo Vídeo, a atual Praça da República. Há muito tempo que não existia oliveiras na Rua das Oliveiras, mas um grupo de residentes e de comerciantes solicitou à Câmara Municipal do Porto que novamente fosse plantada uma oliveira na rua, que afinal tem o seu nome. E tal pedido foi respondido de uma forma positiva e novamente temos uma oliveira na Rua das Oliveiras. É importante esta intervenção cívica
da sociedade civil, exigindo, junto também dos poderes locais, o respeito pela toponímia. Afinal, trata-se de uma vertente importantíssima do nosso património, que salvaguarda muitas vezes outros factos, outras lendas, futuros caminhos da história.